Amado Mestre Jesus, sublime amigo de nossos corações, de nossos seres, aqui iniciamos mais um momento evangélico, Senhor, momento de encontro com Teu ensino, para que nós possamos receber as orientações no sentido da nossa melhoria moral. Nesta noite, inspira o nosso Marconi, que vai nos dirigir os comentários a nós, para que tenhamos a devida apreensão do ensino. Que neste momento em que aqui nos encontramos em oração, na busca da sintonia contigo, Mestre, possamos não só nós que aqui estamos, aurir da paz que de ti promana, mas também os nossos entes amados, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que amamos e prezamos. E neste momento, Senhor, mais do que nunca, a nossa grande família humana, o nosso grande domicílio cósmico em que se constitui a Terra, o nosso planeta querido. Seja assim teu nome, em nome do Celeste Pai, que aqui iniciemos nosso culto evangélico de hoje, Senhor, a Ti rendendo louvor, assim como a Deus Todo-Poderoso, hoje como em todo sempre, Cristo, que assim seja. Na noite de hoje, como consta da nossa programação, nós vamos trabalhar o capítulo 19, itens 1 a 3, que consta como o poder da fé. Acompanhemos então, todos podem ver aí na tela neste momento, vou colocar para acompanhar a nossa leitura. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino. No mesmo instante, este ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, itens 14 a 20. Comentário de Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma,
com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar a que se executem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Neste momento, então, passamos a palavra para o nosso Marconi, para que proceda ao nosso comentário. Que Jesus nos inspire e nos oriente e envolva-nos em sua paz. Eu ainda estou aqui confinado, então tem um ventilador ligado, eu não sei se está incomodando. Você me dá um retorno, por favor, Rui? Pode seguir, Marconi, pode seguir. Ok. É isolamento voluntário ainda. Já fui liberado, graças a Deus está tudo bem. E minha gratidão por todos vocês que oraram pela nossa recuperação. Mas vamos lá ao texto. Para mim, Marconi, falar sobre fé é algo extremamente difícil. Não é uma dificuldade de você construir um raciocínio ou construir uma palestra, uma doutrinária, enfim. Porque a gente pode ficar aqui enrolando, falando de fé cega, falando de fé raciocinada, falando. Mas quando a gente enfrenta um texto como esse do Evangelho e vai buscar os muitos outros textos que tratam do tema, é como se faltasse algo que nos ajudasse a compreender o que é essa fé. Né? Por mais que a gente possa trazer os conceitos e buscar a etimologia da palavra, fé vem de fides, do latim, fidelidade é diferente de crença, de acreditar, do credere, que vem do latim, etc., etc., fica faltando, estou falando de minha percepção desse texto. E quando eu estava aqui hoje à tarde estudando, né, a gente observa que esse contexto que Kardec traz do Novo Testamento, ele é muito interessante porque ele acontece em um cenário em que Jesus está retornando do Tabor. Então, se a gente for imaginar que Jesus está com os 12 discípulos, mas uma multidão que sempre o seguia. E aí já vem a primeira coisa assim que parece ser inconveniente, talvez, ou não. Ele chama 3 discípulos, né? Então ele chama Pedro, chama João e chama Tiago, o irmão de João, os 2 filhos de Zebedeu, para subir ao Tabor, e diz aos outros 9, não sei se diz, mas provavelmente diz: vocês ficam aqui, eu vou subir com eles 3. E sobe ao Tabor, e
nesse instante, nessa passagem, é que vai acontecer a transfiguração. Jesus se transfigura, aparece a figura de Elias, João Batista, a figura de Moisés, e tem toda aquela fenomenologia do Cristo na sua essência, né? Jesus transfigurado, e ele está retornando do Tabor, né? Onde houve um contato com a espiritualidade, vou dizer maior, né? Como coloca lá, Deus se manifestou, etc, etc. E quando ele desce, imagina aqueles 9 que ficaram já ressentidos por não terem subido e frustrados por não terem podido fazer uma cura. E aí a gente tem que pensar que anteriormente, em outra passagem do evangelho anterior, a gente vai observar que Jesus havia dado poder para que eles curassem, para que eles expulsassem demônios. Então o mestre sobe, escolhe 3, e já naquela coisa toda dos ciúmes, a gente vai dizer, né, como eles chamavam João, João é o bem-amado. Subiu com Pedro, Tiago e João, e a mãe de João já tinha pedido para que os 2 filhos dela, no caso Tiago e João, um ficasse à direita, outro à esquerda. Já dentro desse contexto todo, ele desce, encontra um pai desesperado, com um filho lunático, com um filho enlouquecido, né, louco, que se joga na água, que se joga no fogo, que roda, que rola, que, enfim, e diz: Senhor, cura meu filho. Eu trouxe para os teus discípulos e eles não fizeram. E o discurso de Jesus é duro, porque ele chama de raça incrédula e depravada. E ainda diz: até quando eu estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Nesse contexto todo, ele ameaça o demônio, ele fala com o demônio, ele conversa com o obsessor. A gente vai ver que aí é um caso de subjugação, trazendo para o livro dos médiuns. E a coisa se resolve como em um passe de mágica. O espírito se afasta. E os discípulos perguntam: mas por que não conseguimos fazer essa cura? Por que não conseguimos fazer essa desobsessão? Por que não conseguimos expulsar esse demônio? E vem de novo uma resposta direta: por causa da vossa incredulidade. Porque se você tivesse fé, e aí Jesus coloca uma fé do tamanho de um grão de mostarda, se você tivesse um mínimo de fé, vocês fariam isso, e ainda fariam muito mais, diria essa montanha para passar daqui para colar, e etc, etc. Na minha curiosidade, eu fui catar alguns textos do Novo Testamento, e aí a gente vai ver como essa coisa da fé, como essa ideia da fé, ela aparece em diversas passagens do Evangelho. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Jesus já traz outra ideia de uma árvore para você arrancar de um terreno e plantar ela no meio da água, no meio do mar, e ela obedecerá. Depois ele diz assim: eu asseguro que se vocês tivessem fé e não duvidarem, poderão não fazer somente o que foi feito à figueira. É quando ele pede para que a figueira produza frutos. Mas também dizer a este monte: levanta-te, atira-te ao mar, e assim será feito. Novamente ele traz a ideia de fé, que é um tanto absurda, tanto para você fazer com que uma figueira produza frutos, como mandar um monte se atirar no mar. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Ele cura o paralítico. Mulher, grande a tua fé, seja conforme desejo. Naquele mesmo instante, a filha foi curada. E aí vai ter diversas passagens, eu anotei aqui mais de 10, mas três, eu vou colocar 3, chamam extrema atenção quando a gente toca nesse capítulo. Uma é da mulher hemorroísa. Se a gente for pensar, se a gente imaginar aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que já tinha passado por diversos médicos, que já tinha feito todos os tratamentos possíveis que foram oferecidos a ela àquela época, e ela simplesmente pensa: se eu tocar nas vestes dele,
eu ficarei curada. E simplesmente ela parte no meio da multidão e toca nas bolotas que ficavam penduradas na túnica, na parte de baixo da túnica. É como se ela tocasse na bainha da calça jeans dele. Tocasse em algo bem, bem extremo, simplesmente tocou e instantaneamente ela é curada. E ele percebe isso ao ponto de perguntar: quem me tocou? Pedro, na delicadeza dele, disse: Senhor, você aqui no meio da multidão, todo mundo se empurrando, se acotovelando, você vai perguntar quem lhe tocou? Tenha paciência. E ele disse: não, alguém me tocou, porque algo saiu de mim. E a mulher se identifica e tem o final da história que a gente conhece. Uma outra passagem é daquela mulher de Tiro, se não me engano é de Tiro, e Jesus está passando e ele pede para curar a filha dela. E aí Jesus, de uma forma bem interessante, disse: não, eu só vim para os enviados de Israel. Né? Não é justo retirar a comida e jogar para os cachorrinhos. E ela disse: sim, mas os cachorrinhos comem até as migalhas. E ele disse que não viu tamanha fé em Jerusalém, ou seja, no centro religioso, nos meios dos religiosos, no meio dos próprios discípulos, enfim, não tinha percebido tamanha fé, e disse: sua filha está curada. E ela simplesmente compreendeu que, de fato, a filha estava curada. E ela retorna e a filha, naquele momento, foi curada. E a outra, que é mais conhecida, que é do centurião, que é muito semelhante, né? Ele pede para que alguns judeus o procurem, e os judeus procuram ele, diz: olha, tem um romano que é muito nobre, construiu nossa sinagoga, e o servo dele está doente. E Jesus se propõe ir até a casa do centurião, curar o servo. Ele disse: não precisa. Não precisa que você entre em minha casa. Até porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Basta que você diga algo, que você dê a ordem, né? Porque se eu digo a um soldado vai, ele vai. Você pode fazer o mesmo e meu servo vai ser curado. Tamanha fé desse centurião, tamanha... Eu não tenho palavra para descrever o que é. Eu vou usar a palavra fé. Que o servo dele foi curado e pessoas vinham da casa dele e disse: olha, fulano já está curado. E o que é que a gente poderia pensar no que seria a fé? Dentro desses comentários que Kardec traz nos itens 2 e 3, quando ele fala: não vou nem pensar na material, a gente vai pensar em fé aqui como moral, como aquilo que afasta os obstáculos, que afasta as montanhas da dificuldade, como o ato de acreditar muito mais com calma, com confiança. A gente pensa em entrega. A fé é uma entrega ao divino. É aquele ato em que você se entrega. Khalil Gibran diz que a fé é um salto no escuro nos braços de Deus. A fé é como um salto no escuro aos braços de Deus. A gente começa a pensar: quem não tem fé não salta e não abraça. Se a gente trouxer essa construção de Khalil para a doutrina espírita, a gente vai colocar aí a razão. E a gente vai colocar a razão aí como holofote que vai jogar a luz nessa escuridão, e a fé passa a ser um salto, não mais na escuridão, mas um salto iluminado pelos holofotes da razão nos braços do divino. E é um salto que você precisa saltar, você precisa se entregar. Eu não vou usar a palavra acreditar. Você precisa se entregar. Você precisa, com fidelidade, se lançar aos braços do divino, confiando que esses braços vão te amparar. E é muito pessoal essa ideia de fé. Quando a gente procura na vida da gente um exemplo de fé, será que em alguma época, em algum segundo da minha vida, eu dei esse salto, eu me joguei
de tal sorte, acreditando, crendo, me entregando ao divino? É uma pergunta muito particular e que cada um vai responder. Porque a gente, é muito difícil. Eu já vi casos já contei até de uma senhora que tomava Valium, o número mais elevado, e ela subia para tomar passe no Círculo Espírita da Oração, e um dia descendo, ela se bateu com Elzo, e Elzo perguntou, tudo bem, minha irmã? Ela disse, tá tudo ótimo. E aí, conversando sobre o passe, ela disse, o que é que a senhora sente? Ele disse, não tem coisa melhor, porque eu tomava Valium 5, acho que era 5 o número que ela falou. Era o mais alto. E depois que eu comecei a tomar passe aqui, nunca mais tive dor de cabeça e parei de tomar medicação. Ele disse, não, pelo amor de Deus, minha irmã, você toma uma bandinha, vai diminuindo, volta no médico. Ela disse, não, já tem 13 meses que eu não tomo mais. Tinha uma outra senhora chamada Dona Helena, que ela tinha um filho que era deficiente mental. E quando ela ia no sábado buscar o farnel, ela dava um banho no filho, colocava o filho sentado na cadeira da casa dela, trancava a porta, saía de placa forte para os barris, e quando ia tomar passe, ela sempre dizia, olha, meu filho também está em casa, mentalize um passe para ele. Você dá um passe em mim e mentaliza também um passe para ele, que ele está tomando um passe em casa. E quando ela chegava em casa, o menino que era doente mental estava na mesma cadeira, sentadinho, limpinho, e segundo ela, tinha tomado o passe. A gente não consegue nem pensar em repetir esses atos. Né? A gente não tem essa entrega, a gente não dá esse salto, nem mesmo com as luzes da razão que a gente pode acender, muito menos no escuro. Por isso que esse tema fé, para mim, é muito fascinante. Não é no sentido de falar. Falar, a gente pode ficar aqui a noite toda falando, repetindo, contando o caso, contando história, mas essa compreensão dessa fé, essa fé do centurião, essa fé da mulher morroísa, essa fé da mulher sírio-fenícia, a fé da mulher de Tiro, a fé do paralítico, a fé do cego, essa fé, ela é muito pessoal, ela é muito particular, e que a gente possa se entregar, a gente possa dar esse salto nos braços do divino e adquirir essa fé de forma permanente em nossos corações. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Grato, Marconi, pelo comentário, pela colaboração. E nós, nesse momento, vamos então orar. Jesus, divino pastor, de nós que somos suas ovelhas, ajuda-nos a estar em paz junto a Ti, Mestre. Que nesse momento a Tua divina presença em nossas mentes e corações ajude-nos a captar a paz e a harmonia para os nossos seres, para os nossos lares. Que neste momento, Mestre, possamos usufruir desta paz de que tanto precisamos.
Nesse momento também, Mestre, nós vibramos pelos lares e famílias que estão passando por dificuldades, por tormentos, por cisâneas. Oramos, Senhor, por todos aqueles que neste momento estão sofrendo os gravames das depressões, das ideações suicidas. Por aqueles que estão vivendo as situações agravadas dos transtornos mentais, da dependência de substâncias psicoativas, dos que estão mergulhados na violência e no crime, executando a violência e o crime, ou sofrendo. Pedimos-te pelas prisões, pedimos-te, Senhor, pelos lugares do planeta onde se observa as muitas formas de escravidão humana, tantas que elas são. Te pedimos, Mestre, por todos aqueles que estão em hospitais, em suas residências, nos casebres, nos lugares mais recônditos onde não há assistência de saúde, nem assistência espiritual. Que teus mensageiros possam socorrer a estes irmãos e irmãs em Deus, os que estão acidentados, os que estão em emergências, urgências, UTIs. Te rogamos, Mestre, por todos aqueles irmãos e irmãs que estão sendo tratados pela Covid-19, que estão sofrendo os gravames dessa tremenda doença que assola a nossa humanidade, mas em particular o nosso país. Que possas, Mestre, envolver aos que estão internados, que possas envolver a todos os pacientes que neste momento estão padecendo desta doença, aos trabalhadores em saúde que estão extenuados e em grande sofrimento ético, físico e mental. Que também possas ajudar aos laboratórios, aos pesquisadores, para que possam produzir a cura, a prevenção desta temível pandemia. Que também tuas equipes de mensageiros amoráveis possam envolver a todos aqueles que desencarnam neste momento e neste período,
em profunda agonia, em profunda perplexidade, a todos os que estão desassisados na vida espiritual, aos que estão procedendo a suicídios, a homicídios, que todos eles possam ser acolhidos, Senhor, pelas caravanas santas da nossa Mãe Maria de Nazaré, das Pleiades espirituais encarregadas de socorrer a aflição da humanidade. Que os tugúrios da vida espiritual possam ser visitados, arrefecendo os sofrimentos, as dores, os tormentos. E que tua energia crística possa banhar o nosso planeta por inteiro, Senhor. Envolver a tudo e todas as coisas que aqui se encontram. Que tudo seja impregnado pela tua energia crística, divina, para renovar o nosso planeta a partir deste momento de dor. Para dar-nos um novo elan e alento, de sorte a que possamos ser uma humanidade redimida, renovada, em conformidade com o teu Evangelho. Te agradecemos por todas as bênçãos, Cristo, todas as que tu nos concedes como o nosso condutor divino. A Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão infinita por tudo que também nos concede. Que neste momento, Mestre, em teu sagrado nome, no nome sagrado de Deus, nosso Criador, possamos aqui encerrar o nosso culto evangélico de hoje. Louvor a ti, Jesus amado, louvor à fonte criadora de todas as coisas, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Mentalizemos a figura de Jesus em sua glória espiritual e vendo partir do seu cardíaco, de toda a sua aura divina, raios dourados de compaixão direcionados ao nosso planeta. Mentalizemos por alguns instantes.
Bem, vamos então um instantinho só. Nossa, eu entrei aqui no modo que eu não consigo... agora. Agora sim. Eu estava no modo aqui que eu só via meu rosto me assustando, a mim mesmo. Mas então, vamos lá. Vamos ver a nossa programação dessa semana. A gente terá, então, na próxima quinta-feira, o nosso Rodrigo Bucão, encerrando o volume 1 do livro, ou da coletânea Sabedoria do Evangelho, de Carlos Pastorino. O Rodrigo vai trazer para a gente 2 temas desse volume, discussão com as autoridades e os primeiros entusiastas. No próximo sábado, o nosso Raimundo Fortes, nosso Raimundo, estará conosco aqui no eixo de Ciência Espírita, falando sobre Mirabelle, um médium extraordinário. E, na próxima terça-feira, o nosso Simval Barreto, nosso Bal, estará conosco, dando continuidade ao Poder da Fé, que está nos itens 4 e 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, estamos todos e todas convidados e convidadas para estarmos juntos aqui, como sempre, aprendendo e orando juntos. Nós também queremos avisar as pessoas interessadas em fazer a nossa formação doutrinária pelo NEFA, por meio dos estudos fundamentais da doutrina espírita, que ainda é possível para quem ainda não fez a formação e não iniciou, se inscrever nos módulos 1 e 2, 1 ou 2. O módulo 2 é no primeiro horário, das 15 às 16, o módulo 1 é no segundo horário, das 16h10 às 17h10. De forma geral, quem não está fazendo formação no NEFA, quem não quer fazer formação no NEFA, também pode participar de qualquer grupo, basta estar atento ou atenta aos nossos links que são lançados toda quinzena de estudo e escolher para onde, naturalmente, se dirigir, se é o módulo 1, 2, 3, o módulo 1, 2, 4, 6 e 7, tá bom? Fica inteiramente à vontade, já que não pretende fazer formação, então pode ficar como ouvinte. Mas quem quer fazer a formação, as pessoas já estão devidamente alocadas nos seus grupos de segmento da formação, né? Alguns com módulos obrigatórios ou mandatórios e outros como módulo de avanço, né? Para avançar na formação. Então, já estamos com nossos grupos de estudos caminhando e esperamos que as pessoas se definam o mais rápido possível, porque, de um certo ponto em diante, nós vamos entrar nas salas apenas pelo Google Sala de Aula, correspondente a cada módulo, tá bom? Bem, para nós encerrarmos, eu vou pedir licença para retomarmos o nosso hino, né? O hino do NEFA. Eu estou sorrindo, mas é um hino que carrega tristeza, chamo de hino, mas é uma música em homenagem aos nossos irmãos e irmãs envolvidos pela Covid e também para nós próprios, que é a música do nosso Lenine, né? Ou seja, paciência. Então, vamos ouvir Paciência, encerrando o nosso culto evangélico de hoje. Ele diz, e acho que a gente tem que se apropriar disso, né? A vida é tão rara, a vida é tão rara e a vida não para. Então, vamos encerrar com Lenin.
recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Fique ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida será que é tempo que falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? Quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida é tão rara. A vida é tão rara, gente, e a vida não para. Vamos nos cuidar. Abraços apertados, paz e bem, fiquemos com Deus e com Cristo. Beijos, abraços. A vida é tão rara, a vida não para.